A paz do Senhor, forçando, tudo bem? Tô passando aqui pra falar de uma pessoa rara e cara. Vocês sabem quem é? Sabe não? Pois fique aí que vocês vão ver já. (23 de abril de 1988), este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, verso 24. Não sabemos ao certo como são as dores de um pastorado. Na verdade, nós só deduzimos, observamos e acompanhamos. Contudo, antes de levar tal responsabilidade e ministério, houve primeiro. A separação é o processo de moldagem com olheiro, na qual forja então a estrutura que Elohim, o Criador, a fez. E grande é o nosso regozijo nesse dia, porque foi nesse dia ao qual o Senhor escolheu para que nascesse e agraciasse a vida de tantos que carecem da água da vida e não sabem. Tantos outros que só Jesus os perceberia pelo caminho. E Yahvé perguntou: quem irá por nós? E então se levantou uma voz lá em Manaus: envia-me a mim, Pai. E desde então, uma geração tem sido sacudida. E o brilho de um legado, marcado a cada passo de uma caminhada assídua. Porém, extremamente gratificante. E hoje, nós, os seus frutos, damos graça ao agir do Senhor. Pois podemos ter a alegria de aprender e caminhar ao lado de Rayana Dourado, mãe de multidões. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1, do versículo 5. Diz assim: antes de que tu formasse meu ventre, eu te conheci. E antes que saísse do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Não é justo com nenhuma criança estar em um meio familiar onde ela se sinta abandonada ou desamparada, pois é o ambiente onde temos o primeiro vislumbre da realidade do que é tudo. Onde é apresentado para a criança e absorvido por ela aprendizados, programações para uma vida, valores, crenças, costumes, entre outros. Mas ainda temos uma pergunta. Se há uma separação desde o ventre, por que a permissão de tanta dor? Só os que são segundo o Espírito para entender, pois se trata de uma resposta que transcende dimensões. Todavia, o propósito a ser cumprido não é isento de sentir a dor. É, na verdade, em prol do mesmo que a senhora percorre um caminho de sangue. Pois apesar de tudo, ainda assim se trata de um ser humano, com alma, sentimentos e psique. E ver, presenciar dois pilares de referência se separando quando se é bem nova, o que a criança projeta para si é um desabamento sobre sua cabeça, no mínimo. Mas a proteção da Senhora nunca dependeu do homem. A mão poderosa do Senhor estava sobre ti, aguardando. Nessa época, pode ter sido difícil colocar em prática o que diz em Romanos 12:2. Mas uma mente transformada pela renovação do entendimento não há o que pare. Nem mesmo o próprio coração e o querer próprio de que algumas coisas fossem diferentes. Mas tudo cooperou, e seu paizinho, por estes tempos, levantou alguém muito especial para cuidar de ti. Sua avó Laura, que foi usada como instrumento para um tempo de preparo. Talvez hoje ainda ela não tenha noção de que foi um apuá em sua vida. A questão da paternidade foi muito confronto e feridas. Quem é que não quer ter o pai presente, vendo seus primeiros passos, ensinando a andar de bicicleta, rindo contigo? Hoje a senhora aprendeu e entendeu a sua dependência do Pai do Céu. Da paternidade celestial nunca houve falta. O seu casamento com Carlos Augusto foi um marco em sua vida e em seu ministério. A partir daí, então, que verdadeiramente foi um firmar
entrega total à obra do Senhor. No começo pode ter sido difícil de entender que seu trabalho é naquilo que o Senhor quer que tu faças com tudo, Rayana Durão. Nasceste para exercer exatamente o que o Senhor dos Exércitos confiou em suas mãos. Este é seu chamado, a sua profissão, pois é aquilo que o Pai lhe chamou para professar, o Evangelho da verdade de Cristo. Se dedicar somente a este meio. Sabemos que quem faz barulho incomoda, e na hora que pegou em suas mãos a arma que o maligno estava portando, se levantou uma perseguição, tal como vimos muitas vezes na Bíblia. Várias histórias com grandes propósitos sofreram um levante de opressão ao longo disso. Foi desta maneira quando o Senhor enviou a um campo missionário. Onde só os corajosos vai exatamente aos campos resgatar e saquear o inferno, mostrando às atletas de futebol feminino e masculino que é possível sim. Tamanha ousadia e posicionamento de filha deu espaço para que o Espírito Santo de Deus a justificasse diante dos levantes. E agora, respondendo à pergunta inicial, por que tanta dor? Se trata da ferramenta de trabalho do Senhor na vida dos seus. E hoje, pastora Rayana carrega consigo uma sabedoria incrível, um amor caloroso a oferecer aos seus e a órfãos e viúvas. Uma determinada ousadia perante a dificuldade, revestida de muita resistência, mediante tantas outras características do céu, forjada em decorrência de muitas lágrimas e clamores. E toda essa riqueza de caráter tem se derramado e transmitida a cada uma e a cada um de nós. És uma inspiração para essa geração que decidiu andar ao lado da Senhora. Isso se chama legado. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, vai dizer: Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Quando Abraão ele é chamado por Yahvé para sair do meio da sua terra e da sua parentela, ele estava chamando para algo muito maior, que não caberia no lugar onde ele estava vivendo naquele momento. Muitos podem não entender, mas aquela situação alcançaria em toda uma geração, mais de uma geração, assim como nós vemos no dia de hoje. Este conceito da vida de Abraão é muito similar ao que a senhora viveu e se submeteu seguindo a ordem da potente voz do Senhor, que permaneceste a mesma desde Gênesis 12. Talvez o pai da fé não mensurava a proporção que chegaria à quantidade das estrelas no céu, nem que hoje muitas pessoas, assim como nós agora, faríamos memorial de sua história e obediência em Deus. O Senhor o tinha que manter de cabeça erguida, então pediu que se pudesse contar as estrelas dos céus. Nós não imaginamos como foi difícil pisar sem ver o chão, ou quantas vezes o Senhor levantou sua ótica e fez ela olhar para cima. Mas saiba que nossa gratidão por ter se movimentado em prol da vontade do Pai, para salvar uma geração e libertá-la do Egito como fez Moisés, sem dúvidas é imensa. A coragem que teve Paulo de sair por tantos lugares pregando o evangelho, tais quais alguns desses não suportavam a verdade por crerem em algo irreal, foi de extrema ousadia. Vemos esta convicção na senhora e vem se refletindo em nós. Padecer pelo evangelho não é fácil. Pagar um preço que não é seu por um povo parece injusto de um olhar terreno. Mas assim como Ezequiel 4, 6 a 8, para que haja correção e misericórdia para todos os lados. Este é o significado de liderança, dores que somente o verdadeiro líder enfrenta, como o princípio de Cristo, que sofreu algo que não cometeu, mas para que houvesse redenção para os seus. E neste processo de lágrimas e lamentações, se entregar vulneravelmente diante do Senhor, como Jeremias, sem máscara e sem reservas. Uma mulher de fé que vive na prática com a história da profetisa Débora, incumbida do dom da palavra de sabedoria, e Lapidote, seu marido, em intercessão constante por sua vida, até mesmo quando ela teve que se levantar de debaixo da palmeira para ir a uma guerra em favor de outrem. Uma dedicação especial ao templo, como Salomão, com todo o cuidado e amor aos detalhes. Assim como Caleb tem nos incentivado dia após dia com muita fibra a tomarmos posse e conquistarmos a terra prometida, a qual o Senhor já reservou para nós, com os olhos fixos na promessa maior. E ainda assim, neste período, tem preparado seu coração para buscar, executar e instruir como Esdras, estudando e se dedicando ao ensino dos mandamentos e leis do Senhor,
que possam ter sido esquecidas ou não vividas corretamente. Sem que falte o essencial, a busca individual no secreto com o Pai, tornando-se claro que és alguém de oração como Daniel, pois a árvore é reconhecida pelos seus frutos, já na questão de Raim e Radassa, a pura fé, dom e fruto do Espírito mudou o cenário, como o da qual bem conhecemos. Ana, aquela mulher que se moveu até o tabernáculo e com a fé simulada, a da mulher do fluxo, e desde o topo do seu interior foi transformando e houve vida, mas uma vez Elohim criando os milagres e os propósitos exercendo a qualquer pensamento humano. Não deixo de dar graças a vocês, mencionando-os em minhas orações. Efésios 1, versículo 16. A gratidão é um tesouro dos humildes, porém a ingratidão ela é amarga, a quem muito se entregou. E sabe quem mais passou por isso? Exatamente, Jesus. Dói quando as retribuições de um dos que estava do lado se dá por uma palavra ou atitude do mesmo a qual não se imaginava, e por muitas vezes a direção muda. Só o Senhor sabe realmente como se sente, pois isso ocorreu primeiro com ele lá em Gênesis. Todavia sabemos que superabundou a graça e cá estamos para expressar a nossa gratidão. Primeiramente ao Senhor Deus, sua infinita bondade e misericórdia, por nos ter presenteado e agraciado com a vida da Senhora em nossos caminhos, nos ensinando a palavra viva e eficaz, nos direcionando ao alvo que é Cristo. A Senhora tem sido uma referência e um exemplo em nosso meio, sempre resistindo e nunca retrocedendo perante os desafios e dificuldades. Sabemos também que há coisas que a senhora nem poderia estar excedendo, mediante a sua saúde, mas sempre tem priorizado a vontade e a obra do Senhor, confiante de que o Deus que cura está cuidando de tudo, enquanto nossa pastora tem cuidado de suas ovelhas. Somos muito gratos por tudo isso e por muito mais. Vários de nós, se não todos, nunca tivemos o que temos no projeto Atletas em Propósito. A verdade é que poucos têm coragem de dizer e seguir a execução de cada detalhe, programação e retiros alicerçado em os princípios bíblicos, o servir com a excelência do amor. Que isso só foi possível por sua escolha, quando muitos não escolheriam a se dispor em prol dessa geração, que hoje lhe agradece por tanto, quando não merecíamos todo o alto pagar de preço. Por cada noite de sono perdida, por cada oração, por cada batalha espiritual, por cada jejum, por todas as vezes que a senhora decidiu e escolheu dobrar os seus joelhos para nossas vidas, por todo acolhimento e tudo que tem feito para cada um de nós. Talvez nós nunca iremos saber tudo o que padeceu por amor destas vidas, deste plano que o Senhor a fez sonhar e concretizou para a glória dele. Nem sabemos ao certo como é as dificuldades de um pastorado e seu ministério, mas com toda a nossa sinceridade devolvemos corações gratos por tua vida e tanta persistência. Estamos aqui como os valentes de Davi para lhe buscar algo. A gratidão em si, no hebraico, pode expressar sempre algo relacionado com uma ação de reverência ou reconhecimento. Pode ser traduzida como dar graças, ação de graças, dar louvor a Deus ou até hino de louvor, que assim foi preparado para a senhora. Essa foi a data que o Senhor escolheu, para que essa princesa dos olhos de Deus viesse ao mundo, sim, chegasse até aqui. Como não lembrar desta data, a data que por ela é muito esperada, nem sempre foi assim. 23 de abril, hoje você verá onde ela chegou, pra se tornar a mulher que se tornou. Sofreu muito, sim, chorou muito, sim. Foi sua vozinha criou, ensinando a seguir os caminhos do
gerações. Não largou ao Senhor, permanecestes fiel até o fim. Mas nem sempre foi assim. Tinha um pé aqui e outro ali. Era inconstante, sim. Era rebelde, sim. Como ela sentia falta dos seus pais. Uma criança que não tinha amor dos pais carnais. Mas eu a trouxe pra mim. Por isso ela está aqui. Hoje rara e cara ela é a pastora que as ovelhas querem ter. Rayana é você, Rayana é você. Como não falar de Manaus, sua cidade, sua terrinha natal, que ela ama sim, tá com saudade sim. Lá foi onde tudo começou, sua dificuldade também toda sua dor, mas ela superou. Seus pais ela perdoou. Olha como hoje ela cresceu, essa mulher virtuosa dos olhos de Deus. É uma mulher incrível, com ministério lindo. Como não falar das suas joias raras, a Raime, sua primogênita, a Radassa. Que família incrível, Rayana dá um sorriso. Sei que é difícil em meio às lágrimas, mas o atleta em propósito quer honrá-las. Por sua grande história que nessa canção é contada. Tá difícil, né, Rayana, de conter as lágrimas. Lembra das dificuldades que enfrentou pra exercer o ministério chamado do Senhor. Mas que história incrível, Rayana, te admiro. Agora só queremos agradecer por tudo que o Senhor fez por você. Te libertou, te curou, te trouxe até aqui, pra cuidar também dessas ovelhinhas, sim. Rayana, muito obrigado por todo o seu cuidado, por nos amar tanto assim. Você é uma mãe pra todos nós que estamos aqui. Essa foi a data que o Senhor escolheu pra que essa princesa dos olhos de Deus viesse ao mundo, sim, chegasse até aqui. Como não lembrar desta data? A data que por ela é muito esperada. Nem sempre foi assim. 23 de abril. Hoje você verá onde ela